Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Mariana Castro e hoje eu vou falar sobre um assunto que diz respeito à nossa vida devocional, nossa vida cristã e à prática cristã. Todos nós somos habitações de espírito e isso é uma coisa para se refletir. O texto que eu vou ler encontra-se em Lucas 11, de 24 a 26, diz: Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando diz, tornarei para minha casa de onde saí, e chegando acha vazia e adornada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando habitam ali. O último estado desse homem é pior do que o primeiro. Irmãos, nosso corpo é como se ele fosse uma casa. Eu vou contar uma ilustração. Certa vez um casal se mudou para uma casa nova, alugada, e eles achavam que aquela casa era uma pichincha, porque foi muito barato a entrada e para eles alugarem a casa. Na primeira noite que eles se mudaram para aquela casa, no entanto, eles ouviram de madrugada, quando eles estavam dormindo na cama, um barulho muito forte vindo da cozinha. E eles entraram na cozinha, andaram até a cozinha, chegaram lá, o barulho vinha do armário. E quando eles abriram o armário da cozinha, todas as louças do armário estavam quebradas. Eles não tinham animais, não tinham filhos. Aquilo eles acharam que era espiritual. Por isso eles se mudaram para uma outra casa sem pensar no prejuízo rapidamente. Isso serve para ilustrar, irmãos, nós somos como casas. Nós podemos ter espíritos bons, ou o Espírito Santo habitando em nós, ou nós podemos ser a habitação de demônios. Esse texto que eu li mostra 3 lições. A primeira é que existem pessoas que estão possessas, que são prejudicadas por demônios, que cometem atos ruins, ou prejudicam a si próprias, ou têm doenças, e esses demônios delas são expulsos. Isso acontece, existe a libertação. Existem muitas pessoas que dão testemunho disso. Existe a mídia, fala sobre isso. Isso é fato, muitas pessoas experienciam isso. Mas acontece que as pessoas, elas falam sobre isso. Existem pastores, líderes eclesiásticos que cometem, que praticam o exorcismo, eles expulsam demônios. Isso é um fato, isso existe, isso acontece. Existem pessoas que negam, mas existem tantos relatos sobre isso que isso é uma realidade, isso está na Bíblia. A segunda lição que nós aprendemos é que quando uma pessoa, ela é liberta de espíritos malignos, ela precisa manter a sua libertação. E o que é manter a libertação? Manter a libertação é ficar livre do demônio que saiu dela. Eles são insistentes, eles insistem para não sair. As pessoas que os expulsam têm muito trabalho. E depois que eles saem, eles ainda podem voltar. Como manter a libertação? Bom, a melhor forma de se manter a libertação é por meio da santificação. O que é a santificação? É ler a Bíblia, obedecer a palavra de Deus. Não ser um cristão de banco, mas ser um cristão praticante, obedecendo o que Deus manda. Deve-se ter uma vida devocional, com jejuns constantes, orações e leitura da palavra. E a principal arma de ataque contra o diabo é a Bíblia. Jesus, quando foi tentado, ele disse, está escrito. Então, a pessoa liberta deve conhecer a Bíblia, deve obedecer a Bíblia e deve citar a Bíblia. Outra coisa que nós aprendemos com esse texto é que se a pessoa não leva a vida cristã a sério, se ela não se torna uma cristã praticante, se ela não tem leitura diária da palavra de Deus, não tem uma vida de oração, não leva a vida cristã a sério, se ela é liberta e depois sai da igreja e não frequenta mais nenhuma igreja, os demônios voltam, e o texto diz que eles voltam com 7 piores. 7 na Bíblia é o número da perfeição, então eles voltam perfeitamente piores. Eles voltam e a pessoa volta às práticas pecaminosas que ela tinha quando estava possessa, ou então às enfermidades que ela tinha quando estava possessa. Então a libertação é uma coisa que deve ser levada a sério. Todos nós somos habitação de espíritos, então ao invés de ter espíritos malignos habitando em nós, nós devemos buscar a santificação para ter o Espírito Santo habitando em nós. Quando nós
temos uma vida de obediência à palavra de Deus, leitura e prática da palavra de Deus, o Espírito Santo nos enche, nós somos cheios do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo não fica dividindo espaço com demônios, amém?